E bem, amigos, hoje a gente tem uma participação muito especial, um cara camarada aqui, que está na luta com a gente diária nessa advocacia criminal, o mestre dos habeas corpus, o cara que sempre está lá na segunda instância, terceira instância, fazendo melhor, Dr. Paulo Henrique Nascimento, de Jales. Obrigado pelo convite. Eu sou amigo, irmão do Gustavo há muito tempo, muito tempo mesmo. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com um colega, com um irmão, de trincheira, E que trincheira que a gente tem que enfrentar todo dia. Nossa, rapaz, muito complicado mesmo. E assim, o tema de hoje, galera, é uma coisa um pouco, talvez, cutuque algumas feridas aí, traga alguns sentimentos aí, mas é a realidade, que é a realidade das prisões brasileiras e a questão daquela, que o direito socorre a todos, seja você de esquerda, de direita, centroavante, enfim. E o ponto principal, que leva a gente a essa situação, e o exemplo maior que a gente tem aqui, é a galera que foi presa nos 8 de janeiro, que fez toda aquela bagunça em Brasília e tudo mais, e que depois que eles tomaram conta, se depararam com uma prisão de verdade, eu acho que você pensaram um pouco em relação aos direitos humanos, Exatamente. Uma galera que muitas das vezes ela acabava tendo um certo discurso, de recrudescimento, de aumento do direito penal, mas quando acaba se deparando, acaba tendo um pouco mais de compaixão. Com certeza. Eu particularmente, aqui não é uma questão política, mas técnica, eu acho de fato uma pena muito alta, muito extensa, 17 anos para alguém que, enfim, foi lá, claro, a gente não pode esquivar a culpa daquilo que aconteceu, mas eu penso sim, até de forma técnica, que haveria ali uma possibilidade de diminuição da pena, inclusive do voto do ministro Barroso à época. Ele foi um que abriu divergência para entender que um dos crimes seria crime e meio, e não crime fim, porque na verdade acabou havendo o concurso material dos crimes e isso aumentou a pena, enfim, Então eu vejo que é uma postura um tanto equivocada. Claro que a gente vê uma série também de problemas, como a questão de quem é a vítima, quem não é. Foro de prerrogativa de vítima, o filho do ministro Alexandre de Moraes, quando foi ofendido na Itália, teve aquele episódio, ele acabou atraindo a competência do Supremo, mas ele não há foro prerrogativo por vítima, mas só para o réu. Então essas são algumas questões que de fato a gente, enquanto também quem trabalha no direito criminal, tem que levantar e tem que ser crítico, é óbvio. E que assim, qual é o ponto importante disso tudo, tá, gente? É que a gente sabe que existem excessos, tá? Aqui, como a gente trabalha há muito tempo, já a gente vê muita coisa errada acontecendo, então os excessos ocorrem com ambos os lados, tá? Seja de esquerda, seja de direita. Então assim, a justiça é muito falha em vários pontos. E essa questão mesmo das condições das penitenciárias, que o pessoal reclama, critica, realmente é verdadeiro. O pessoal se deparou com prisões superlotadas, alimentação péssima, aquela questão de limitar direitos, visitas. E o fato que a gente quer trazer aqui é justamente que é porque aquilo que nós sempre trouxemos, que sempre foi ruim. Não é ruim agora. Não começou a ser ruim a partir do 8 de janeiro de 2023. As prisões, para quem trabalha e lembrando que o número de presos está cada vez aumentando, e eu vejo que vai aumentar muito mais com esse projeto da PL antifacção, com o aumento aí das frações, 70% para uma pessoa primária. Absurdo. O cara morreu dentro mesmo, nunca progredir de pena. Exatamente. Vai progredir, infelizmente. E também lembrando de outra medida, apesar do Congresso passar, não há um aumento dos funcionários. Exatamente. Isso é um ponto importante, é o seguinte, aqui no estado de São Paulo, como a gente tem mais contato, a gente vê mais de perto. E a falta de funcionários é gritante. O mesmo cara que cuida do canil, do GIR, que é um grupo tático ali que protege as unidades prisionais, é o cara que tem telefone, o cara que manda e-mail, é o cara que leva comida pro preso. Então, assim, é muito bagunçado. É muita gente presa, certo? E pouca gente olhando para essa galera. E assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, O pessoal fala, mas eu nunca vou ser preso, nunca vou passar por isso. Essa galera do 8 de janeiro também nunca imaginou que fosse ser presa, que nunca fosse passar por isso. Então, assim,
se hoje eles têm espaço para criticar, falar, clamar por ajuda, é porque o direito os socorreu também, Sim. certo? E, e qual que é a grande questão também? Né? Essa discussão não pode ser só engenhada, né? Dada aí só por um lado da história, tem que ser pelos dois lados, porque todo mundo, uma hora ou outra, vai acabar precisando. Você que às vezes dirige embriagado, você que às vezes vai no ato político e acaba tendo toda essa situação, ou você que às vezes estende, né, o problema vira uma coisa mais complicada, todos vão precisar. Então a discussão tem que ser ampla, porque uma hora ou outra todos vão precisar, e quando precisar, não tem a situação de ficar. Assim, o problema de se criar também uma maximização de tudo ser resolvido a partir do direito penal, a gente vai ter primeiro um Estado muito autoritário. Hoje já no Brasil, a gente já tem cerca de mais ou menos 1.800 tipos de crime diferentes. Alguns completamente que não precisavam, como, por exemplo, perturbação de cetáceos. Que é isso? Exato, perturbar uma baleia. Nossa! Por exemplo, um tipo de crime completamente específico, enfim, que é feito a toque de caixa, né? Então, só que vão se criando e acumulando, sem pensar, no entanto, na contrapartida de que o que nós vamos fazer com essas pessoas que vão para lá. Pensar que o direito penal ele é sempre o direito, a forma mais violenta e quando a gente traz aqui, nós que somos críticos, né, temos uma postura crítica, é de se lembrar que o direito penal ele é a forma e a pior forma de se resolver um conflito. Não é o melhor. Inclusive, eu sempre falo, o desafio, me tragam dados concretos, estudos que provem que o aumento de uma pena diminui um problema. Nunca na história. Gente, essa é realmente uma barreira muito grande, por quê? Né? A pessoa fala assim, vamos aumentar as penas e tudo mais. Só que a gente tem um efeito muito contrário, por quê? Você aumenta as penas, beleza, a pessoa vai presa. São poucos os que têm medo de pena. Gente, tem gente que realmente pratica crime porque gosta de praticar. A gente tem vários clientes aí, né, que são assim, falam, doutor, eu gosto mesmo tal, eu faço, eu levo o jeito, enfim. Obviamente tem uma parcela que comete pela necessidade, por problemas, né? Contexto social que é muito tráfico, né? Sim. E assim, atuando nessa parte executiva de execução criminal, essa parte carcerária, a gente vê que muita gente está ali porque foi muito burro, porque realmente não planejou, não pensou, ou veio uma família muito desestruturada. Cara, grande parte da família desse pessoal é analfabeta, trabalha em subemprego, recebe um auxílio às vezes do governo. Questão de saúde pública, né? A gente imaginar, por exemplo, que muitos são, às vezes, muitos de furto, enfim, estão lá roubo por tráfico de drogas. Sim. Não tráfico, né? Mas o uso, né, de drogas. Aí furta uma vez, furta duas, furta três, acaba indo preso, né? Sim. E há um mito de que o Brasil prende pouco. O Brasil não prende. Rapaziada, se vocês verem, vocês forem assim, tiveram uma oportunidade, né, de conhecer um presídio, fazer até mesmo um trabalho social junto ao presídio, vocês vão ver como aquilo lá, assim, apesar de ter uma aparente organização, né, que vai ser organizadinho, mas é um caos por quê? É muita gente enfurnada dentro do mesmo lugar, muita gente à toa, inclusive, né, a pessoa fala assim, bandido não gosta de trabalhar, tem que botar lá de trabalhar. Cara, grande parte do pessoal quer trabalhar por quê? O trabalho tem duas situações muito importantes, né? O cara, às vezes, ganha um dinheirinho, o cara ganha uma profissão ali, ressocializa e abate pena, né? Um exemplo grande parte, o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro tá aí, né, tendo remissões, por quê? Porque ele tá lendo. Ele lê, faz o resuminho ali, né, que é a famosa resenha, apresenta ali, né, pro órgão responsável e ganha remissão. Então, assim, a gente vê que são benefícios que beneficiam a todos que precisam. Uma coisa assim que você falou, a aparente organização, isso me pegou, me trouxe para questionar. Existe um autor muito famoso de direito penal, que é o Zaffaroni, ele fala que a polícia, o direito penal, o sistema de justiça criminal como um todo, né, promotores, juízes e até certa medida a advocacia, ela serve como, na verdade, uma gestão de ilegalidades e não de legalidade, porque, na verdade, se você entrar num presídio e você lê a LEP, você vê que a lei não está sendo cumprida. De forma, a Constituição não. Mas, na verdade, aquilo... ou se você pisar numa delegacia, né, num inquérito policial, você vai ver que, muito embora haja o juízo de garantias ou uma questão que acontece sempre, reconhecimento ilegal, né,
você vê que a lei manda de um jeito, mas a forma, digamos assim, como é passado pela polícia, ensinado, né? Mais eficiente é não respeitar os direitos. Lógico. Então a gente faz e deixa, digamos assim, do jeito que tá mesmo. E por que o melhor assim, viu, doutor? Porque também a defesa ela é vista aqui como alguém que só quer atrapalhar.